Começando o nosso giro da rodada da Champions, estou aqui com o Lucas Borges, especialista em futebol internacional do Lance. Boa tarde, bom dia, boa noite, você que está vendo a gente. Cara, segundo dia, né, da fase de quartas de final da Champions League. Jogos que prometem muito, João Pedro Sombra. Acho que vai ser um dia sensacional, né? A gente chegou naquela fase de Champions que só tem jogo bom. Não existe a possibilidade de um jogo ruim, porque todo mundo que era mediano, ou até aqueles times ali que ninguém esperava, já ralava. Porque agora é só gente grande. O campeonato afunila e a Champions você sabe que a emoção rola solta, né? Não tem jeito. E vamos falar do primeiro jogo de hoje? Com certeza, pra hora. É hora de falar de PSG e Aston Villa, os times das ruas, tá? O time que ninguém esperava, que chegaram ali e jogando muita bola. Vou te falar, até falei no off aqui, são meus dois times preferidos dessa Champions. O PSG teve aquela mudança de panorama, né? A chegada do Luiz Henrique, uma certa troca ali de mentalidade do dono, do senhor Nasser Al-Khelaifi. Ele abriu mão das estrelas, deixou a molecada jogar, deixou os moleques brincarem, deixou o garoto brincar. E aí o time se desenvolveu muito, Dembélé passou a jogar muito futebol, o Barcola também melhorou. Então são peças ali do PSG que melhoraram, que impulsionaram o futebol. E o time coletivamente, que é a característica do Luiz Henrique, a gente já conhece de Barcelona, o time começou a melhorar, fez uma ótima campanha na Champions League. E aí parecia que faltava algo, e aí chega o Kvara e aí o time fica totalmente preenchido, né? Do meio pra frente você tem um time que, pra mim, pelo menos hoje, junto com o Barcelona, é o time que mais joga bola na Europa ali. Você tem Vitinha, você tem João Neves, você tem o Barcola jogando muito, você tem o Kvara sempre bom, você tem o Dembélé tá fazendo a melhor temporada da carreira, o Dembélé vai brigar por bola de ouro, se vai chegando na final, o homem vai estar ali no top 5. Então, você não pode descartar o PSG. Joga muito, gente. Luiz Joga Henrique demais. Esse time é muito bom. Muito bom. E assim, quando o ataque não consegue resolver, a defesa resolve, né? Muito Porque sistematicamente o time do PSG é muito bem organizado. E ainda tem outras situações. O Hakimi, por exemplo, é um dos líderes de assistência da Champions League, tem 5 assistências na competição. E contra o Liverpool na fase anterior, quando o calo apertou, o Donnarumma tava lá, né? O Donnarumma foi lá, calou o Anfield, pegou pênalti. É um goleiraço. Então é um PSG que, quando precisa, quando tem condição, goleia, né? Superou o Brest na fase de 16avos, depois tirou o Liverpool, mesmo perdendo o primeiro jogo em casa, foi lá em Anfield, que era uma missão muito complicada, até porque o Liverpool fez uma grande fase de liga, e aí o time do PSG foi lá, conseguiu remontar fora de casa. Então assim, são resultados muito bons, o PSG tem facilidade para jogar. Quando encontra dificuldade, as estrelas aparecem. Não à toa, o PSG já é campeão da Ligue 1 com 6 rodadas de antecedência, né? É a primeira vez, né, na fase rica que o PSG é campeão tão cedo e de forma invicta, né? Perfeito. É impressionante o que o PSG se tornou. E pra você, é o melhor PSG, assim, desde a fase rica? Jogando bola no pé. A gente tem o PSG que foi finalista de Champions, com o Neymar, Mbappé, mas eu via muito que era uma questão da individualidade, né? Que o Neymar, que estava jogando uma barbaridade, impulsionava o Mbappé também, mas no coletivo, pelo menos ao meu ver, é o melhor PSG aí que a gente tem. É complicado a gente fazer essa análise. Claro. É complicado a gente assumir que o time é melhor, né? Sem difícil, né? sem Mbappé, sem Messi, sem Neymar. A gente não se acostumou a ver um PSG assim. É estranho. Mas de fato é um novo projeto. O Nasser Al-Khelaifi falou sobre isso, que era a intenção dele construir uma nova era do PSG. Teve a era estrelada, agora é uma outra situação. Parece, assim, eu tenho coragem pra falar, não sei se você consegue admitir, mas é o PSG mais conciso desde que o Nasser Al-Khelaifi concluiu a compra há mais de 10 anos atrás, né? É o PSG que tem mais cara de campeão de Champions. Com certeza. Disparado, assim, disparado. Porque o do Neymar, você foi chegando também, que era aquela Champions pandêmica, que era um jogo só e foi adversários mais tranquilos e foi chegando na força do talento, né? Com certeza. Então é um PSG muito pronto, mas a gente tem um adversário também. Ah, com certeza. Né? Que é um adversário que é grande, né? É grande. A gente grande, campeão de Champions, Verdade. E voltou com tudo, né? Depois dessa janela, o Aston Villa mudou de cara. E é um time muito bom, muito, muito bom. A gente fala muito do Aston Villa, a gente olha as peças do time, mas a gente não pode ignorar a área técnica, né? Acho que a primeira análise que a gente pode fazer do Aston Villa é quem tá ali na beira do campo, que é o Unai Emery. O Unai Emery, a gente até brinca às vezes aqui na redação que o Unai Emery é um Village nato, né? Porque deu certo no Vila Real, deu certo no Sevilha, deu certo no Aston Villa. Sim. Talvez se o PSG tivesse Villa no nome, o Unai Emery tivesse dado certo lá. Então, assim, é a peça que faltava pro Aston Villa, que já vem num processo de reconstrução há um certo tempo. E essa temporada é uma temporada, assim, iluminada pro Aston Villa. Tudo bem que na Premier League não tá lá no topo, tá em sétimo, tá ali brigando por mais vagas continentais para continuar
no âmbito europeu na próxima temporada, mas é um time que é muito qualificado. Um time e como copeiro, você né? falou, não, e como você falou, é um time que melhorou demais na última janela, chegada do Asensio, chegada do Rashford. A gente falou em off aqui do Watkins, né? Que não tá na sua melhor temporada, lidou com lesão, mas mesmo assim o Aston Villa continua no topo, né? Continua no topo. Melhorou muito. A chegada do Rashford e do Asensio deu uma encorpada total. O Asensio chegou jogando muito, é o melhor Asensio que a gente tem desde aquele prime dele ali no Real Madrid. Ele não conseguiu ser muito bom no PSG, é sempre um bom jogador. O Rashford encontra no futebol, dá pra dizer que é um jogador de primeira prateleira e consegue melhorar bastante o time. Cara, eu fico muito na dúvida nesse jogo, nesse confronto, porque são dois times muito prontos e muito legal de ver jogar os dois, sabe? Eu acho que é um jogo muito em aberto, por mais que o PSG leve um certo favoritismo, acaba sendo um time com mais jogadores de alto nível, mas o Aston Villa é um time que tá chegando muito forte, um time copeiro tá bem na FA Cup também. É um jogo muito indefinido, assim. Você tem algum palpite? Jogo coletivo é mais difícil, né, da gente palpitar, né? É Muito complicado. São dois times que prezam muito pela parte coletiva. Se eu pudesse palpitar, eu acho que eu iria no óbvio do Paris Saint-Germain, né? Eu acho que vai fazer valer o fator casa, mas a gente também não pode desmerecer o time do Aston Villa, que é de fato um timaço. E a gente fala do Carlo apertando, de um lado tem Donnarumma, do outro tem Dibu Martínez. Caraca, é verdade, o time de Dibu Martínez. Então assim, qualquer jogo equilibrado que aconteça, que pode vir a acontecer, disputa por pênalti, tem um pegador de um lado, tem um pegador de pênalti do outro. Eu palpitaria PSG, e você? Eu também, 2-1 PSG ali. Então? Mas vou te falar, que o que passe seja campeão. Pelo menos ao meu ver, tá? Eu gosto muito desses dois times e tô na torcida na Champions pra esses dois times, assim, porque vai ser muito bom ter alguém diferente sendo campeão e PSG e Aston Villa merece. Aston Villa que já é campeão de Champions, né? Ia ser muito bom sair da mesmice, um time grande da Inglaterra ali, grande que tava adormecido, voltando. É só o primeiro episódio, galera. Essa quarta-feira é só o primeiro, semana que vem tem mais. Então vamos falar do segundo episódio desse dia? Que é um bom segundo episódio. Rapaz, jogaço, né? Episódio. Barcelona e Borussia Dortmund é confronto de gente grande. Borussia que foi finalista da última Champions e o Barcelona que vem sendo o melhor Barcelona dos últimos anos aí. Jogando muita bola com o Hans Flick, assim, um timaço. Vem forte pra ganhar tudo esse ano. E aí? Barcelona é talvez o time aí mais memorável do Barcelona desde a era MSN. É de fato um time transformado pelo Hans Flick, chegou na última janela de verão da Europa, conseguiu transformar o que o Xavi fez na última temporada. Bem que o Xavi teve sucesso em 22-23, mas na última temporada ele não conseguiu repetir o sucesso, foi deixado de lado e o Hans Flick foi uma aposta que estava desvalorizada pelos últimos trabalhos, mas que conseguiu mudar completamente esse Barcelona. Ele troca o Rafinha de posição, ele retransforma esse time do Barcelona, aposta no Lamine Yamal de fato, e aí a gente vê os resultados, né? O Lewandowski faz uma temporada positiva em gols, mas não é aquele Lewandowski matador. Não é. E quando ele não consegue, tem Ferran Torres, né? Ferran Torres, assim, é isso, não é só isso, né? Não é só o centroavante. O que o Rafinha e o que o Yamal estão fazendo em questão de números é impressionante, né? O Yamal com seus 17 anos, não consigo normalizar. E já pensou o Lamine Yamal com 25? Absurdo, vai ser um absurdo, né? Assim, é um teto que a gente não está preparado e o Rafinha atingiu um teto que ninguém imaginava. Então é um Barcelona que juntou um elenco que ninguém dava para chegar a esse nível e um time que extrapolou o nível, assim, se tornou o prime de cada jogador ali. Tirando o Lewandowski, claro, que se tivesse Lewandowski Prime ali, ia ser uma loucura. Mas o Lewandowski tá fazendo muito gol, faz um gol por jogo. É o artilheiro da La Liga. Não, e destacando os números do Rafinha, é o artilheiro da Champions, né? Mesmo não sendo um centroavante de ofício, é um dos artilheiros da Champions, tem 11 gols aí isolado no quesito. Promete fazer mais, tem sido um cara decisivo em jogos grandes, né? Marcou já em clássicos aí. Então é um jogador que promete decidir, né? Acho que a principal aposta do Barcelona para esse confronto novamente é o Rafinha. Claro que tem Yamal, claro que tem outras estrelas. O trio de ataque está formado. O Rafinha, que foi poupado no último jogo do Barcelona, retorna a campo. Mas mesmo assim a aposta é ele, não tem jeito. Tem Yamal, tem Lewandowski, mas acho que a principal esperança do Barça é o Rafinha. É isso, a gente fala muito em Yamal, muita gente fala em Yamal, mas a gente tem que entender que vai chegar o tempo de Yamal. O Yamal é um jogador em construção e o Barcelona hoje é o time do Rafinha. Ainda é o time do Rafinha, se tornou o time do Rafinha, que é a referência ali do time, tudo passa pelo Rafinha. Yamal, um gênio, vai ser o melhor jogador do Barcelona por muitos e muitos anos, vai ser melhor do mundo, mas hoje ainda é tempo de Rafinha. A gente tem que entender isso. A galera pega muito no pé do Rafinha, principalmente a imprensa brasileira, porque a gente tem mania de desqualificar tudo que é nosso.
Mas o Rafinha merece ser muito falado e é o cara ali, um dos 3, para brigar pela bola de ouro esse ano. A gente não pode esquecer do fato do Rafinha, que eu acho que é o grande fator de desequilíbrio desse confronto. Mas tem que falar do outro time, né? Com certeza. Que é um time que o Borussia vira a chavinha de uma maneira inacreditável quando é Champions nos últimos anos. Assim. Pode não estar bem no alemão, mas dá um jeito ali aos trancos e barrancos de chegar na Champions, sempre acaba dando trabalho. Finalista da última temporada, muita gente esperava ser campeão ali com Reus, a Mística, Hummels, mas não rolou, né? Agora é um Borussia totalmente renovado, com muita gente nova, muito jogador jovem. Você acha que dá pro Borussia? Dá pro Borussia sim, porque se a gente for analisar, na última temporada, como o Sombra falou bem, o Borussia chegou na final e quando a gente pegava o parâmetro das quartas de final na época, que é a fase que a gente está hoje, o Borussia era colocado por muitos especialistas, jornalistas e parte da imprensa europeia como o pior entre os 8 sobreviventes. Chegou na final e fez uma final bem digna contra o Real Madrid. E esse ano acho que é a mesma situação, tem muita gente colocando que o Borussia é o pior dos 8 atual. Tá atrás do Aston Villa, por exemplo, atrás de outros times. Só tem gigante, né? Como a gente falou, a Champions afunila nessa época, não tem jeito. E o Borussia tem sido colocado como o pior entre os 8 sobreviventes. Mas se deu pra chegar no passado, com o time reforçado esse ano, com o time mudado, com um novo treinador, dá pra chegar de novo. Dá pra chegar. Mas é um Borussia que não tá tão bem no alemão, né? Muito irregular no alemão. Mas é isso, é um time muito forte, dentro de casa também é muito forte. O Borussia vai jogar em casa ainda contra o Barcelona. A força do Borussia e a tradição nos últimos anos de Champions ali, dando trabalho, por mais que não bateu o campeão ainda nos últimos anos, mas sempre acaba chegando e uma hora vai acabar beliscando ali, né? Vai, com certeza. O Borussia, assim, nessa temporada especificamente, o Borussia tem tido muitas dificuldades para ganhar jogo grande. Tropeçou contra o Leverkusen na Bundesliga, tropeçou contra o Leipzig, tropeçou contra o Bayern de Munique. Se a gente for pegar a Champions League na fase de liga, o Borussia não teve tanta facilidade, principalmente nos jogos fora de casa. O mais memorável é aquele 5-2 do Real Madrid, com o show do Vinícius Júnior, que fez 3 gols, né? É um Borussia que tem dificuldade para vencer jogo grande. E essa hora tem que pintar. Eu acho que falta alguém para puxar a responsabilidade nesse time. Tem o Guirassy que faz muito gol, o Gittens está jogando muita bola, mas eu acho que falta alguém para... Calma, galera. Relaxa. Entendeu? A gente sempre teve um Borussia com alguma referência. Por mais que o Reus não estava tão bem nos últimos anos, era uma referência ali que tirava o peso. Tinha o Hummels no vestiário também. E nos outros anos tinha o Sancho também, que acabava sendo uma referência técnica. Esse Borussia tem bons jogadores, tem ADM, ainda não sendo o ADM que a gente imaginava no Borussia, mas sempre perigoso. Tem o Gittens fazendo uma temporada de estouro dele. O Guirassy fazendo muito gol, mas ainda não tem a referência técnica ali. Eu acho que eu sinto falta disso, alguém para decidir. É o jogador que chama a responsabilidade, né, que a gente fala, não tem esse jogador. De fato, o Guirassy é um destaque, tem 10 gols nessa edição da Champions, é o vice-artilheiro aí. Mas é um jogador que ele depende muito da construção. Total. Ele é um centroavante, ele é marcador de gols, ele é matador, mas é um cara que precisa da construção. E às vezes o Borussia peca muito nessa construção, principalmente quando enfrenta times que são muito bons defensivamente, que são bem postados. Eu acho que vai enfrentar um time que, novamente, é muito bem postado. Mas é um Barcelona, Sombra, que assim, fazendo a análise, é um Barcelona que às vezes toma muito gol em alguns jogos. É um time que joga, mas deixa jogar, né? Pois é, a gente vê essa temporada em alguns jogos, né? O Benfica foi assim, aquele memorável 5-4, tem o 4-4 com o Atlético de Madrid. Então, assim, é um time que deixa muito espaço, até por jogar com a linha de defesa lá na linha do meio de campo. Qualquer lançamento ali atrás da defesa pode pintar gol do Borussia. É um Barcelona muito com a cara do Hansi Flick, entendeu? O Hansi Flick é isso. Quando perde, irmão, é uma porrada. Então é um time que acaba sendo indefinido. Por mais que seja muito regular, seja muito bom, muito ofensivo, se perder, o bagulho vai virar de verdade. Porque o Barcelona vai todo pra frente, sufoco. Abriu a porteira. Mas eu acho que, sinceramente, vai prevalecer o Barcelona nesse confronto. Qual é o seu palpite? Não, eu concordo, vou contigo nessa. Acho que o Barcelona tem um coletivo melhor, tem um individual também melhor do que o do Borussia Dortmund. Todas as valências do campo, o Barcelona é superior ao Borussia. Não tem por que o Barcelona se complicar nesse jogo. Não tem por quê. Pode vir a acontecer, a gente sabe da capacidade do Borussia em jogos de Copa, mas acho que não vai acontecer. Se eu pudesse palpitar, Barcelona neles. Eu também, Barcelona... 3x1 Barcelona. 3x1? Eu vou mais sincero, 3x0. 3x0? Sem tomar gol. Eu quero que o Borussia chegue lá com uma chancezinha. Será que dá? Não duvido. Vamos ver. Eu gosto muito quando o segundo jogo tem
tem salsa. Tem nuances, é, né? É isso. Perfeito. Esse foi o nosso giro da rodada da Champions e semana que vem tem muito mais, tá? Não esquece que não acabou as quartas de final, não. Deixa teu palpite aqui nos comentários. Um forte abraço, muito obrigado, Lucas Borges. Tamo junto, meu querido João Pedro Sombra. Manda esse link aí pra você que conhece seus amigos, que gosta de futebol europeu, divulga pra todo mundo e chama pra se inscrever aqui no Lance. Vamos embora.